Talvez você tenha esquecido, mas ainda dá tempo. Ainda dá para recomeçar. Mesmo que tudo pareça quebrado, mesmo que o que você sonhou tenha se perdido pelo caminho, mesmo que a vida tenha te deixado marcas que você prefere esconder, ainda dá tempo. O tempo não acabou para você. Apenas a pressa. Apenas a culpa. Apenas o medo. Você não está atrasada para nada. O que é seu ainda está te esperando. Mas ele só vai aparecer quando você parar de se punir por quem foi e começar a aceitar quem está se tornando. A verdade é que a gente se acostuma a desistir da gente, a deixar para depois, a adiar decisões, a esperar o momento certo. Mas o momento certo nunca chega, porque ele não existe. O que existe é o agora. E o agora é sempre o começo de tudo. Você já percebeu que, às vezes, a gente quer mudar, mas continua presa no mesmo ciclo de pensamentos? Quer ser forte, mas continua repetindo as mesmas culpas? Quer seguir em frente, mas vive olhando para trás? É como se existisse uma voz dentro da gente dizendo: agora não dá mais. Já é tarde. Você perdeu a chance. Mas essa voz mente. E o problema é que, de tanto ouvir, a gente acredita. Só que o recomeço não precisa ser bonito. Não precisa ser grandioso. Não precisa ser perfeito. Ele só precisa ser verdadeiro. Recomeçar é decidir, com o que sobrou, seguir em frente. Mesmo com medo. Mesmo com dúvida, mesmo com o coração cansado, você não precisa ter tudo resolvido para começar de novo. Você só precisa querer se dar uma nova chance. Uma chance de fazer diferente, de se ouvir, de se respeitar, de se acolher. Quantas vezes você se olhou no espelho e se perguntou: por que eu não consigo mudar? Talvez porque você ainda esteja tentando ser quem já não é. Você não é mais aquela mulher que aguentava tudo calada. Não é mais aquela que aceitava migalhas, que esperava aprovação, que se diminuía para caber em lugares que não a mereciam. Você mudou. E o recomeço começa quando você tem coragem de se reconhecer nessa nova versão. Aquela que cansou de sobreviver e agora quer viver. Não importa o que aconteceu. Não importa quem foi embora, o que deu errado, o que te machucou. Nada disso define quem você é agora. Porque o que realmente te define é o que você faz com o que sobrou. Se sobrou força, use-a. Se sobrou fé, confie. Se sobrou só cansaço, descanse, mas não desista. O recomeço não é um ato de coragem dos fortes. É um ato de humildade de quem reconhece que ainda há um caminho. Mesmo que seja incerto. Mesmo que doa. Você não precisa de um novo ano. Não precisa de uma nova fase. Precisa de um novo olhar. Porque às vezes, o que está te prendendo não é o passado. É a forma como você ainda o enxerga. Você se culpa, se julga, se compara. Mas não percebe que a vida nunca quis te punir. Ela só quis te ensinar a voltar para você. Recomeçar é isso. É voltar para dentro. Se escutar. E escolher, de novo, viver com mais verdade. Você não perdeu tempo. Você aprendeu. Você não fracassou. Você tentou. Você não ficou para trás. Você só precisou parar para respirar. Tudo o que aconteceu te trouxe até aqui. E se você está ouvindo isso agora, é porque ainda existe algo em você que quer mais. Mais de si. Mais da vida. Mais daquilo que um dia você acreditou ser possível. Talvez o seu recomeço não seja mudar tudo de uma vez. Talvez seja só levantar da cama e fazer algo pequeno. Talvez seja mandar uma mensagem, pedir desculpa,
ou simplesmente decidir cuidar de si mesma. Talvez seja parar de insistir em quem não fica, ou parar de duvidar da própria força. Recomeçar é escolher de novo, mesmo que doa, mesmo que pareça tarde. Sabe por que você ainda não desistiu? Porque, no fundo, existe uma parte sua que acredita, que ainda quer, que ainda sonha. E é por essa parte que você precisa lutar. Recomeçar é um ato de fé. Não fé em algo distante, mas fé em você, na sua capacidade de mudar, de curar, de construir algo novo a partir do que sobrou. A vida não vai te esperar, mas ela vai te acompanhar quando você decidir caminhar. E ela vai te mostrar que o tempo nunca foi seu inimigo. O tempo sempre esteve do seu lado, te preparando, te fortalecendo, te amadurecendo. Pare de se comparar. Pare de achar que só porque os outros conseguiram antes, você ficou para trás. Cada recomeço tem seu tempo. E o seu tempo é agora. Não precisa ser tudo hoje, mas precisa começar hoje. Porque amanhã, você vai se agradecer por não ter desistido agora. Às vezes, a gente pensa que o recomeço é sobre grandes mudanças. Mas, na verdade, é sobre pequenas decisões. É sobre escolher não repetir o mesmo erro. Sobre se levantar mesmo cansada. Sobre acreditar que ainda dá para se reconstruir. Você não precisa voltar a ser quem era. Você só precisa ter coragem de ser quem está nascendo agora. Talvez a dor que você sente não seja o fim. Talvez seja o início de uma nova fase. Uma fase onde você não precisa mais provar nada para ninguém. Onde o que importa não é o que os outros pensam, mas o que você sente. Onde a paz vale mais que o orgulho. Onde o silêncio cura mais do que 1000 palavras. Essa é a beleza do recomeço. Ele acontece dentro, lá onde ninguém vê, lá onde você se encontra de novo. A vida não está te punindo, ela está te chamando para mudar. E talvez o que hoje parece perda, amanhã seja exatamente o que te libertou. Não fuja do que está sentindo. Sinta, chore se for preciso, mas não se feche. Porque o que dói agora, um dia vai te fazer sorrir com gratidão. Recomeçar é escolher se libertar das expectativas, dos julgamentos, da vergonha. É parar de carregar o peso de tudo sozinha. É permitir-se ser humana, falhar, tentar de novo. Você não precisa ser perfeita para merecer uma nova chance. Você só precisa estar disposta a se perdoar. Você não é o que perdeu. Você é o que ficou em pé. E quem fica em pé depois da dor, aprende o verdadeiro significado da força. Você é mais forte do que imagina. E ainda dá tempo. Tempo de mudar o rumo, de ressignificar o passado, de criar algo novo. Mas o tempo não faz isso por você. Você faz isso com o tempo. Quando decide não parar. Quando decide recomeçar. Um dia, você vai olhar para trás e perceber que aquele momento em que tudo desabou foi o mesmo momento em que tudo começou a se reconstruir. Porque o recomeço quase sempre nasce do fim. Do fim de algo que já não fazia sentido. Do fim de um ciclo que já te apertava. Do fim de uma versão sua que já não te cabia mais. E tudo bem, porque o fim também é vida. O fim também é amor. O fim também é recomeço. Então hoje, faça um pacto com você. Pare de adiar sua vida. Pare de se esconder atrás do medo. Pare de esperar que as circunstâncias mudem para então mudar. Você é a mudança. Você é o ponto de virada. Você é o recomeço que estava esperando. Tudo o que você precisa está aí, dentro de você. Basta se permitir ver. Basta se permitir tentar.
Basta se permitir viver. Hoje pode ser o dia que muda tudo. O dia em que você decide parar de apenas sobreviver. O dia em que você decide olhar para frente e dizer: eu ainda posso. Eu ainda quero. Eu ainda acredito. Porque a verdade é essa. Ainda dá para recomeçar. Sempre dá. Se esse vídeo falou com você, é porque o tempo ainda está do seu lado. Não importa o que passou, ainda há caminho, ainda há vida, ainda há você. Então não adie mais. Comece agora. Um passo de cada vez. Mas comece. Porque o recomeço é o maior ato de amor que você pode ter por si mesma.